Hora informativa. Açores foram a região com a distribuição de rendimentos mais desigual em 2022. PAN Açores quer conhecer medidas do Governo para a proteção de crianças e jovens. Anticiclone dos Açores volta à posição habitual, trazendo temperaturas mais altas. A melhor informação no RCA é uma oferta de Atlantis Mediação de Seguros. No Largo de São Bento, número 2. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Olá, boa tarde. A região autónoma dos Açores, juntamente com a área metropolitana de Lisboa e a região centro, registaram a maior desigualdade na distribuição de rendimentos monetários do país em 2020. Os dados estão presentes no Anuário Estatístico de Portugal 2021, lançado pelo Instituto Nacional de Estatística. A nível nacional, a tendência de diminuição da desigualdade de rendimentos verificada desde 2014 foi interrompida. A região com menos desigualdade foi o Alentejo. Quanto à população em risco de pobreza, as regiões autónomas dos Açores e da Madeira surgem em contraciclo com o resto do país, enquanto a nível nacional se registrou um aumento da população em risco de pobreza, nos Açores e na Madeira baixaram. O PAN Açores questionou o Governo Regional através de um requerimento sobre as medidas que estão a ser acionadas no âmbito da prevenção das situações de perigo e risco para crianças, face aos números alarmantes de sinalizações e processos. No requerimento, o PAN pretende saber o papel do Comissariado dos Açores para a Infância, a entidade governamental responsável com a competência na intervenção e apoio prestado às comissões de proteção de crianças e jovens na região. O partido cita os dados do relatório anual de avaliação da atividade das comissões de proteção de crianças e jovens, referente a 2021, onde os Açores são a região do país com a mais elevada taxa de incidência de crianças e jovens com comunicações à Comissão, com um rácio de 5,71 menores por cada 100 crianças e jovens. Além disso, o PAN recorda que os concelhos da Ilha de São Miguel são os que apresentam uma maior taxa de incidência de comunicações, com o Concelho da Lagoa a liderar com o rácio de 9,11, seguindo-se a Ribeira Grande com 7,03 e o da Povoação com 7,01, valores muito superiores à média nacional e à própria média regional. No que concerne às situações diagnosticadas, os Açores representam-se como a região do país com o maior número de incidência de situações de crianças e jovens em perigo, ou seja, 1,75 das crianças por 100, e ainda a incidência das medidas aplicadas, 1,26 medidas por 100 crianças, o que implica necessariamente uma intervenção mais célere, estreita e contínua das comissões de proteção de crianças e jovens. Perante estes números, o PAN pretende saber quais as medidas que estão a ser acionadas pelo Comissariado dos Açores para a Infância no âmbito da prevenção das situações de risco e perigo. O líder do PSD Açores afirmou este domingo que a Direção Nacional do PSD tem a obrigação de garantir que uma futura candidatura dos social-democratas açorianos ao Parlamento Europeu será colocada em lugar elegível. José Manuel Bolieiro falava na sessão de encerramento do 25º Congresso Regional que decorreu no Pavilhão das Portas do Mar, em Ponta Delgada. É de exigência para o futuro uma revisão da lei eleitoral para o Parlamento Europeu que assegure um círculo eleitoral próprio dos Açores. Sim, é uma ousadia arrojada. Mas queremos, lembre, Sr. Presidente, que o PSD Nacional tem a obrigação de cumprir o seu compromisso com o PSD Açores. Isto é, o PSD Nacional tem de dar a garantia que a candidatura que o PSD Açores indicar será colocada em lugar inequivocamente elegível. O líder do PSD Açores voltou a criticar a tese defendida pelo Tribunal Constitucional na declaração de inconstitucionalidade de normas da designada Lei do Mar, que advoga uma gestão partilhada do espaço marítimo. É preciso não haver equívocos quanto ao nosso repúdio relativo à tese do acórdão do Tribunal Constitucional à Lei do Mar. O presidente dos social-democratas açorianos sublinhou a importância do aprofundamento da autonomia e exige a revisão da Constituição, comprometendo-se igualmente em desenvolver contactos com a República para a revisão da Lei das Finanças das regiões autónomas.
É também nosso compromisso pressionar a República para a revisão da Lei de Finanças das Regiões Autónomas na sua valorização, aliás, com honroso compromisso do nosso líder nacional aqui, que nos apoiará neste projeto solidário entre os Açores e a Madeira. José Manuel Lier destacou ainda o trabalho feito em tão pouco tempo pelo governo da coligação PSD, CDS e PPM no período de apenas 1 ano e meio. O governante reiterou que a união é determinante para o sucesso dos Açores. O governo dos Açores está estável e unido. O diálogo enriquece a sua atuação e fortalece o seu caminho. Os paladinos da crise desejam que haja uma crise governativa a cada esquina. Não deixamos cair as nossas causas só porque os arautos da desgraça não as partilham. Saímos daqui com um mandato partidário, solidário com o projeto político da coligação PSD, CDS, PPM. Não hajam dúvidas. Apostado na estabilidade governativa no quadro dos acordos de incidência parlamentar. Ora, sobre este último ponto, CDS-PP e PPM asseguraram que a coligação com o PSD para o governo regional está sólida e unida, reiterando os compromissos para uma solução governativa de sucesso. O presidente do PSD, Luís Montenegro, sobre a representação das regiões autónomas nas eleições para o Parlamento Europeu, considerou muito relevante existirem eurodeputados dos arquipélagos. Tendo efetivamente que na nossa representação no Parlamento Europeu é muito relevante ter representantes das regiões autónomas. O meu antecessor, inclusivamente, deixou-me pronto um projeto de revisão da lei eleitoral. Nós estamos a analisá-lo. Quando o assunto se colocar, não deixaremos também de ter em consideração essa proposta. É uma proposta arrojada. Sobre a tese defendida pelo Tribunal Constitucional na designada Lei do Mar, o social-democrata referiu estar ao lado dos açorianos. Sem ferir os princípios constitucionais básicos, mas vamos esboçar em conjunto a forma de, ou na lei ou na própria Constituição, podermos ter um mecanismo que permita aos governos regionais, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista económico, ter uma intervenção no mar. Sobre o Chega, Luís Montenegro reiterou que não existe nenhuma violação dos princípios e valores do partido face ao acordo com o Chega nos Açores, que suporta o governo regional, apesar de no Congresso Nacional ter referido que o partido nunca se vai associar a qualquer política xenófoba ou racista. Por seu lado, os partidos da oposição criticaram a falta de resposta do PSD e do governo regional para combater o aumento da inflação que está a aumentar o custo de vida na região. Francisco César, do Partido Socialista, lamentou mesmo que pouco ou nada se tenha dito para resolver os problemas dos açorianos. Nós ficamos quase chocados porque pouco ou nada se referiram às dificuldades que as famílias e as empresas estão a sentir neste contexto de inflação, de subida do custo de vida. Aliás, o discurso do líder nacional do PSD pareceu mais uma crítica ao governo regional do que ao governo da República. O que nós ouvimos foi uma mão cheia de nada. Aquilo que ouvimos de Luís de Montenegro em relação à Lei do Mar foi pouco a nada. Disse que era importante que os Açores recebessem benefícios da exploração do seu mar. Mas nós não ouvimos uma única palavra sobre aquilo que diz respeito à região autónoma dos Açores. Francisco César, deputado do Partido Socialista Açores na Assembleia da República. A secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral, reuniu com a direção da Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores, abordando diversos temas de interesse comum. A governante frisou que é fundamental que se articulem esforços e se encontrem pontos de contacto entre a atuação do governo e a intervenção das câmaras municipais para potenciar a racionalidade na utilização dos recursos públicos e o desenvolvimento socioeconómico em cada parcela do território. O turismo foi um dos temas em análise na reunião, constatando-se que está a existir um grande crescimento da procura em todas as ilhas e na generalidade dos concelhos. As questões do turismo, que também felizmente estão a correr bem em toda a região, em todos os municípios, em todas as ilhas, e estamos satisfeitos e congratulamos-nos com isso. Ora, por seu lado, a Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores
prevê um bom ano no que toca ao turismo, apesar da evidente falta de mão de obra nos vários setores. Nós temos realmente algumas ideias, existem várias escolas profissionais na região, existem várias questões que são importantes e que nós devemos realmente cada vez mais aprofundá-las para termos solução, e nós queremos mais turismo, queremos em toda a região. Neste momento existem projetos a serem desenvolvidos ao nível da hotelaria e, portanto, nós queremos mais turismo, mas também precisamos realmente de mão de obra. A procura existe muita na região, todos os nossos concelhos da região, quase todos os nossos concelhos, poderá haver alguma exceção, que têm muita procura e, portanto, este ano será, se tudo correr bem e não houver nenhum contratempo, será um grande ano de turismo na própria região e em todos os concelhos da nossa região. José António Soares, o presidente da Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores. A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal dos Açores, em articulação com a Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, no âmbito de uma investigação em curso, localizou e deteve um homem por fortes indícios da prática do crime de tráfico de estupefacientes. A detenção ocorreu na área metropolitana de Lisboa e visou o fornecedor de 12 kg de haxixe que foram apreendidos na ilha de São Miguel durante o mês de janeiro deste ano a uma mulher com 43 anos, a qual foi detida em flagrante delito pela posse daquela substância estupefaciente e ficou em prisão preventiva. O detido, com 56 anos de idade, com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime, foi presente às autoridades judiciárias da comarca dos Açores. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a alteração na posição do anticiclone dos Açores transportou uma massa de ar frio do norte que foi responsável pelas baixas temperaturas sentidas nas últimas semanas na região. Depois de algumas semanas em que o calor de verão não visitou a região, a temperatura vai subir durante esta semana, com o anticiclone dos Açores a voltar à posição habitual para esta altura do ano. Segundo o responsável do IPMA, as últimas semanas verificou-se uma alteração da posição do anticiclone dos Açores, região de alta pressão atmosférica, que usualmente condiciona o estado do tempo no arquipélago nesta altura do ano. Isenção, rigor, pluralidade. RCA. Há mais de 70 anos a formar e informar. As principais notícias dos Açores todos os dias na Voz da Terceira. A melhor informação tem o apoio. Quer poupar muito dinheiro no seguro de vida do seu crédito à habitação? Já não é obrigado a ter os seguros no seu banco. É isso mesmo. Fale connosco. Atlantis Seguros. No Largo de São Bento, número 2, telefone 295-705970. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Estas foram as notícias da sua hora informativa nesta tarde de segunda-feira, dia 18 de julho. Eu sou o Diogo Andrade, desejo-lhe a continuação de uma ótima segunda-feira. Continuo com o Rádio Clube de Angra, a sua rádio, a voz da Terceira. Hora informativa.